Foi dia de treino aberto à imprensa. Claro, não totalmente, mas não podemos reclamar. Cerca de 25 minutos de atividade que os jornalistas puderam acompanhar. Deu para perceber o Memphis Depay chegando, tranquilo, soltinho, batendo um papo aqui com o Thales Magno. Depois teve aquela conversa geral com todo mundo, conversa do Ramon Dias com o elenco, e aí a galera vai para o campo do lado. Lá rolou o famoso bobinho, que serve como uma espécie de aquecimento para todo mundo entrar no ritmo. Depois o bicho pegou, viu? Treino de finalização, circuito, 1 contra 1, com direito a gol do Memphis Depay. Olha o Memphis Depay aí ralando, trabalhando duro, mostrando até um pouquinho de cansaço. Teve também André Ramalho lá no campo de trás. Ele está se recuperando de uma lesão na coxa e ainda não está liberado para treinar com o grupo, assim como o Kaká, que também se recupera de uma lesão no tórax e até agora nem veio para o campo. O Charles está liberado, tá bem, não tem lesão, mas não trabalhou no campo, apareceu ali, bateu um papo com a galera, foi embora, nada que preocupe, fez apenas um controle de carga. E isso tudo aqui é preparação para o jogo do dia 20, contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, jogo também no feriado que deve lotar a Neoquímica Arena. Falando nisso, uma boa notícia para a torcida do Corinthians. O Timão conseguiu reverter as punições de Yuri Alberto, Kaká e André Ramalho no STJD. E com isso, o clube vai pagar uma multa e os 3 estão liberados para enfrentar o Cruzeiro. Ou seja, reforços garantidos para Ramon Dias nessa retomada do Campeonato Brasileiro. Bom, é isso daí então, o Corinthians treinando, trabalhando duro para essa reta final, faltam só 5 jogos e por aqui o que a galera não quer é perder o embalo. É isso aí, estão embalados, hein? E não pode perder o embalo dentro daquela avaliação que a gente fez na tabela, porque o Corinthians ele tem a possibilidade, sim, ela é palpável. Num primeiro momento parecia completamente absurda, mas para se transformar o G9, como eu e o Bacérgio falamos lá atrás, não é algo improvável. É improvável o Botafogo ganhar a Libertadores? Não, possível, né? É improvável ou impossível o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana? Não é. Acontecendo isso, abre G9 e o Corinthians está a 2 pontos do G9 Sim. E vai uma vaga na pré-Libertadores da América. Para quem estava seriamente ameaçado pelo rebaixamento, já sem nenhuma Copa e sem participação na Copa do Brasil, é um momento de continuar focado, né? Não perder o rumo daquilo que está sendo feito. E o clima tá bom lá. Está sendo feito nas últimas partidas. Não, e se a gente olhar aqui os confrontos que o Corinthians vai ter ainda no Campeonato Brasileiro, o Corinthians pega o Vasco. É um confronto direto. Bahia. O Corinthians pega o Cruzeiro. Confronto Sim, direto. Cruzeiro com o time reserva. Sim. Vai ganhar tudo. O Corinthians pega o Bahia, mais um confronto direto. Todos em queda. Então a tabela do Corinthians, ela propicia que o time sonhe e que dependa apenas de si. E nesses jogos, nesses 3 que o Bacérgio falou, só o Bahia é fora. Né? O Corinthians pega o Bahia em casa, o Vasco em casa e o Cruzeiro em casa. Esses 3 jogos, esses 3 confrontos em casa. Vai, Corinthians! O Corinthians sai para enfrentar o Grêmio. E depois tem mais Então, quando a gente fala que o Corinthians só dependeria de si, não é que o Corinthians só dependeria de si. Cruzeiro em casa, ganha ou perde? Vai, Marcelo. Ganha. Cruzeiro com o time reserva sem o Cássio. 3 pontos. Ganha do Vasco também. Ganha do Vasco também. 3 pontos. Já entrou no G alguma coisa. Já tá na Libertadores. Com o Bahia eu daria empate, com o Criciúma acho que... Ganha também. É que é lá, né? Arranque um pontinho lá, uma vitória com o Bahia em casa. Eu acho que Corinthians e Bahia dá empate também. O Bahia fazendo as 3 vitórias em casa, Michele. E o Grêmio? Aí não importa, já vai estar classificado. Última rodada lá já classificado no G9. Cadê o bando de louco? Se abrir, né, G9, né? Claro, se abrir. O corintiano tem que torcer pelos títulos do Cruzeiro e do Botafogo nos torneios continentais. Se isso acontecer, o Corinthians provavelmente só vai depender de si para ir para a Libertadores. Corintiano de verdade, com tudo que aconteceu esse ano, corintiano de verdade. Já tá feliz. Já comprou a carne. O churrasco já está garantido. Né, o desespero, né, Tim, era cair para a segunda divisão. Isso já não vai mais acontecer. Então, já tem um motivo. É muito pouco para o Corinthians, é claro que é muito pouco. Mas do jeito que se desenhou o ano, do jeito que estava, ou seja, o pessoal faz churrasco até, quando a coisa tá feia. Mas não vai fazer churrasco com o time escapando do rebaixamento. Não, o Corinthians já teve um motivo, não tem motivo. Me convida que eu vou lá, Tim. Né, eu vou lá. Meu Londrina tá na fase ruim mesmo, eu aproveito e pego esse churrasco do Corinthians. Vamos embora. E com isso, o Corinthians também já começa a planejar 2025. Por mais que os dirigentes corintianos digam o seguinte, que não, primeiro vamos ver o que acontece, estamos focados,
no final do campeonato, né? Na reta decisiva do campeonato. É verdade, o Corinthians está focado na reta decisiva do campeonato, mas apesar disso, o Corinthians já está, é claro, se planejando para a temporada do ano que vem, temporada que começa no dia 12 de janeiro, começa mais cedo a temporada da disputa do Campeonato Paulista, dia 12 de janeiro. O Corinthians vai fazer um pente fino no elenco, né? O Corinthians contratou muita gente esse ano, contratou 20 jogadores, né, esse ano, muita gente, gastou mais de 150 milhões de reais para formar o elenco e agora dessa vez ele quer fazer contratações pontuais. Não vai fazer muitas contratações do Corinthians, até porque o Corinthians já tem muita gente no elenco, mas deve fazer contratações pontuais. E a prioridade do Corinthians é a contratação de um zagueiro. O nome do Sérgio Ramos é um nome que surge com muita força mesmo, olha só como ele é forte, nos bastidores de Parque São Jorge, embora os diretores do Corinthians desconversem. O próprio Fabinho Soldado admitiu que houve negociações com o jogador, isso lá no mês de setembro. O Corinthians tentou a contratação do jogador que está livre no mercado. O zagueiro, o Sérgio Ramos, que deve ser um dos principais, certamente ele é, né? Um dos principais zagueiros da história do futebol mundial. Zagueiro da seleção da Espanha, zagueiro do Real Madrid, né? Teve muitos títulos, multicampeão, supercampeão com o Real Madrid, e é um jogador que está livre no mercado. Inclusive está se oferecendo no mercado. Ele se ofereceu recentemente para voltar para o Real Madrid, mas o Real Madrid não quer a volta do Sérgio Ramos, um jogador que já tem 38 anos de idade. É claro que isso também tem que pesar na conta, né? Será que vale a pena contratar um jogador, embora seja um nome espetacular, com 38 anos de idade? Bom, e é bom dizer o seguinte, que a contratação do Sérgio Ramos seria feita com a ajuda da Esportes da Sorte, da patrocinadora master do Corinthians. O Corinthians sozinho não teria condições de investir dinheiro na contratação do Sérgio Ramos. Então teria que esperar pela Esportes da Sorte para contratar este zagueiro. Mas é um nome midiático. É um nome que, né, faria, a exemplo do Memphis Depay, aliás, muito mais midiático do que o Memphis Depay. O Sérgio Ramos tem muito mais nome do que o Memphis na história do futebol mundial. Seria realmente para sacudir o coreto, para balançar o coreto, para arrasar, para fechar quarteirão, para tocar sirene, para vender camisa, aquela coisa toda seria a contratação do Sérgio Ramos. Mas outros nomes estão colocados, estão sendo especulados como zagueiros do Corinthians. Dois outros nomes, eu posso falar para vocês aqui, inclusive com a apuração do Fábio Lázaro, meu amigo Fábio Lázaro lá da Trivela, da revista Trivela. Ele diz que o Lucas Veríssimo é um dos nomes. O Lucas Veríssimo, que está no Al Duhail do Catar. Ele é um dos nomes. O Corinthians, lembra que o Corinthians perdeu o Lucas Veríssimo para o Al Duhail no Catar no início do ano? Né? O Corinthians perdeu o jogador no início do ano, foi uma confusão, porque o jogador simplesmente não assinou o contrato e o Corinthians perdeu o jogador de graça. Houve uma confusão à época, mas agora o Pitombeiras, que é o mesmo empresário do Roger Guedes, veja você como as coisas vão se encaixando. O Pitombeiras é o mesmo empresário do Roger Guedes, é o mesmo empresário do Lucas Veríssimo. Poderia estar negociando o zagueiro com o Corinthians, a volta do zagueiro para o Corinthians. O problema é que ele tem um contrato lá amarrado com o Al Duhail do Catar, mas é um jogador que se encaixaria como uma luva no time do Corinthians. O Corinthians que tem o André Ramalho, o Kaká, o Gustavo Henrique como zagueiros, quem mais? O Caetano, mas o Caetano é pouco aproveitado, né? O André Ramalho, o Gustavo Henrique, o Kaká são aí os principais zagueiros do Corinthians. Bom zagueiro mesmo é o André Ramalho, né? O André Ramalho, sim, é bom zagueiro, é o melhor dos 4 zagueiros citados aí, desses citados. Então, o Lucas Veríssimo viria para ser titular absoluto do time do Corinthians, ao lado do André Ramalho. O Corinthians quer um zagueiro como prioridade para a contratação, justamente para fortalecer a equipe nesta posição. Outro jogador que está sendo cotado é o Pablo Mari, ex-jogador do Flamengo. Está há 3 temporadas no Monza da Itália. Você se lembra do Pablo Mari?
Pois é, o Pablo Mari surge como plano B, né? O Corinthians tem pressa para fechar os negócios, para fechar, a contratação de um zagueiro assim que a janela do fim do ano abrir, né? Ele tem essa opção. Então ele tem como opções o Sérgio Ramos, tem como opções o Lucas Veríssimo e tem como opção o Pablo Mari, o espanhol Pablo Mari, que foi campeão da Libertadores com o Flamengo em 2019. Então o Corinthians quer contratar estes zagueiros, mas não quer errar. O Corinthians quer ser assertivo nessas contratações. E principalmente porque é o seguinte também, o técnico Ramon Dias gosta de jogar com 3 zagueiros, né? Então a utilização do esquema com 3 zagueiros seria interessante para o Corinthians contratar mais jogadores para a posição, para ter principalmente zagueiros, evidentemente, à disposição para colocar, para jogar no esquema com 3 zagueiros. Então, olha, os 3 zagueiros cotados, Sérgio Ramos, né, seria uma super contratação, essa com o apoio da Esportes da Sorte, do patrocinador Master do Corinthians, o Pablo Mari, do Monza, da Itália, e o Lucas Veríssimo, que está no Al Duhail, do Catar. São os 3 nomes que surgem nesse momento no Corinthians, com possibilidades grandes. Um deles o Corinthians vai tentar contratar, pelo menos um deles o Corinthians vai tentar trazer como prioridade para reforçar a equipe do Corinthians no ano que vem. Você concorda com esses nomes? Você acha que o Corinthians precisa mesmo de um zagueiro para a próxima temporada? Eu acho que não só um zagueiro, né? Que o Corinthians precisa também de um lateral esquerdo, precisa de mais um atacante, precisa de um ponta, né? Um ponta de velocidade, precisa de mais um jogador no meio de campo. Acho que o Corinthians precisa de algumas contratações, precisa fazer um pente fino no elenco, dispensar alguns jogadores, mas precisa também contratar jogadores importantes. Se inscreva no canal, deixa seu like e ative as notificações. Logo, logo tem mais notícias do Corinthians.